Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis do canal Café e Dividendos. Hoje eu vou estar passando aqui dois fundos imobiliários excelentes que vão sofrer desdobramento esse mês. Então eles vão se tornar mais atrativos e grandes oportunidades para quem investe com pouco dinheiro. Então fica até o final do vídeo para vocês descobrirem quais são esses fundos imobiliários. Mas antes, um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço meus estudos, cálculos e análises sobre diversos ativos financeiros. Mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês, hein pessoal? Mas antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui, como eu falei, são estudos, cálculos e análises. Então não pegue isso como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza? Bom, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que vai se desdobrar esse mês é o ALZR11. Eu particularmente acho ele um fundo imobiliário bem interessante, que tem um portfólio bem diversificado aí. Ele é um fundo imobiliário híbrido, que ele tem como objetivo investir em propriedades para renda via contratos de locação atípicos. E esses contratos, eles são mais comuns e padronizados. Eles não possuem provisão legal específica, sendo criado pelas partes de acordo com as suas necessidades. Então, a LZR11 ele tem um portfólio bem interessante, como eu falei para vocês. Ao longo do vídeo eu vou mostrar, e antes de eu fazer o detalhamento para vocês, eu gostaria de mostrar o que a BTG Pactual falou no seu fato relevante sobre o desdobramento do fundo. Porque quem não sabe, o BTG Pactual ele é administrador do fundo e a Aliança Gestão de Recursos é a gestora. Bom, então vamos lá. Aqui eles falam que foi aprovado, nos termos do ato administrador publicado nesta data, o desdobramento das cotas do fundo, segundo a razão de 1:10. Que isso quer dizer o quê? Que uma cota, né, ele é base 100, uma cota dele vai virar 10 cotas base 10. Então é isso que desdobramento significa. Uma cota grande base 100 se desdobra e vira 10 cotas base 10. A realizar-se no fechamento do mercado de 5 de maio de 2025, data base de desdobramento. Então na segunda-feira. E para cada cota de emissão efetivamente detida, conforme a respectiva posição de custódia, no fechamento do mercado da data base serão distribuídas ao respectivo titular 9 novas cotas, como eu falei, porque se você é cotista, você possui uma cota, e a hora que ela se desdobra, né, você vai continuar com uma cota, mas você vai receber mais 9 cotas para dar esse total de R$ 100 da cota que era cotado antes. Então, ó, conferindo ao seu titular os mesmos direitos das cotas previamente existidas, que é o que eu falei, não vai mudar nada para você. Só que uma cota sua, base 100, vai virar outras 10 cotas, base 10. Não vai mudar praticamente nada no valor. Você vai ter 10 cotas normalmente, que dariam um valor de R$ 100. As cotas passarão a ser negociadas na forma desdobrada a partir da abertura do mercado do dia 6 de maio de 2025, na terça-feira já. Considerando os prazos e procedimentos do mercado de bolsa da B3SA Brasil, Bolsa Balcão, sendo certo que as cotas decorrentes do desdobramento serão creditadas aos respectivos titulares até o dia 8 de maio de 2025. Então isso aqui é bem interessante, porque como as cotas passarão a ser negociadas no dia 6 de maio, então do dia 6 até o dia 8 você vai receber essas cotas desdobradas na sua carteira. Por exemplo, se você tem duas cotas apenas, que dá um total de R$ 200, aí quando elas se desdobrarem, aí do dia 6 até o dia 8, você vai receber mais 18 cotas na sua carteira, que isso daí vai dar o total, né? Você vai virar duas cotas base 10, você teria R$ 20, mais 18 daria 180, que daria os R$ 200 referente às duas cotas que você tem do ALZR11. Então esclarece-se por fim que previamente ao desdobramento, o fundo contava com mais de 12 milhões de cotas emitidas e de modo que após o desdobramento passará a possuir mais de 122 milhões de cotas emitidas. Então isso é muito legal, às vezes um fundo imobiliário fazer o seu desdobramento, porque aumenta o seu fluxo de cotas emitidas. Então, voltando lá, agora vamos fazer o detalhamento do ALZR11. Então, no momento atual ainda ele está cotando R$ 98,40, um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,32% e um PVP de 0,95, com uma liquidez diária de 2,72 milhões. Isso é interessante, porque ele está com esse fluxo de liquidez diária no momento que ele está cotando quase R$ 100. Porém, a partir do seu desdobramento, que ele vai estar custando ali 8,40 centavos, a sua liquidez vai aumentar, porque o fluxo de negociação de cotas vai ser maior com compra e venda de cotas, né? Como eu falei. Então, o fluxo diário aumenta cada vez mais, então eu acredito que vai aumentar significativamente a liquidez diária do fundo imobiliário. Uma variação nos últimos 12 meses de menos 7,05%. E quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no ALZR11, hoje teria R$ 1.747,97. Aí descendo aqui, ó,
como eu falei, do segmento híbrido, um fundo imobiliário de tijolo, que olha que interessante, ele tem 0% de vacância. Então, todos os seus imóveis no seu portfólio, que vocês vão ver comigo como ele é interessante, ele tem 100% de inquilinos, então ele tem 0% de vacância. Ele é um fundo imobiliário muito bom, na minha opinião. E ó, o número de cotistas, 152.686. Então, acredito eu que a partir desse desdobramento, o número de cotistas vai aumentar mais, porque vai ficar mais acessível para quem investe com pouco dinheiro. Porque ele cotando ali a R$ 8,40, sendo um fundo imobiliário excelente, então você consegue comprar cotas desse fundo. Olha lá, cotas emitidas. Ainda está em 12 milhões, mas como a gente viu, a partir de terça-feira já vai estar com 122 milhões de cotas emitidas e um valor patrimonial de 1,27 bilhão. Então são imóveis excelentes que ele tem dentro do seu portfólio. Descendo mais aqui, vocês conseguem ver que ele ainda está pagando esse dividend yield, porque como ele paga no final do mês, ele já fez o seu pagamento ali no final do mês passado e ele ainda não teve a Datacom. Então a Datacom vai ser a partir do desdobramento, vai ser depois do desdobramento. Como ele faz a Datacom no meio do mês e o desdobramento vai acontecer no começo do mês que vem, desse mês, quer dizer, no começo desse mês, então a próxima Datacom já vai ser a partir do desdobramento. Então eu quero ver como que vai ser o yield por mês do LZR11. Se ele seguir nesse mesmo padrão, os dividendos que ele paga, né, vai ser dividido por 10, então vai estar pagando mais ou menos isso daí também. Mas eu quero ver, vamos ficar ligado nos próximos dias para ver como que vai ser a distribuição de dividendos do LZR11. Enquanto ele está com dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,11% e o atual já está em 9,32%. Aqui ele pagou nos últimos 12 meses R$ 9,16. E aqui, como eu falei, ó, a Datacom dele é no meio do mês e o pagamento é lá no final. O desdobramento vai acontecer no começo do mês, agora no dia 6 já vai ser negociado o valor a partir do desdobramento. Só que ele estava pagando 0,81,55 por cota. Então ele começaria a pagar ali 0,081. Então, acredito eu que continuarei desse jeito. Mas vamos ver a partir do fluxo, das negociações, né, de arrecadação de dinheiro, vamos ver como que vai estar o pagamento dos dividendos do ALSR11. Eu estou bem interessado para ver como que vai ser isso. Aqui é a fórmula do Magic Number. Então, ó, a fórmula atual, 98,97, o último valor por cota foi isso que ele pagou no mês passado, então você teria que ter aproximadamente 122 cotas. Mas eu tô com a calculadora aqui, ó, para vocês verem a calculadora, para eu fazer uma conta com vocês aqui, ó. Se ele estava 98,97, dividido isso por 10, dá ali 9,897. Então, ó, dividindo o valor ali, fazendo 0,082, vocês teriam que ter aproximadamente, isso já muda, ó, 121 cotas ali aproximadamente para vocês gerarem um efeito bola de neve. Porque com essas 121 cotas, vocês já receberiam esses 9,89,7 e gerariam um efeito bola de neve. Então vamos ver quanto vocês teriam que ter aproximadamente ali, ó. 121 vezes os 9,897, vocês teriam que ter ali aproximadamente, ó, 1.197,537 para gerar esse efeito bola de neve com a LZR11, né? Porque os valores mudam agora. Você teria que ter apenas investido isso para você começar a gerar já o efeito bola de neve com a LZR11. Beleza, pessoal? Só foi um cálculo rápido que eu fiz com vocês aqui, para a gente começar a ter uma noçãozinha. A gente não sabe se vai ser esses valores, se ele vai pagar esse 0,082 por cota nesse mês. Então vamos ver como que vai ser o andar da carruagem aí do ALSR11. Se ele pagasse mais que isso, ia ser maravilhoso, né? Porque geralmente os fundos base 10, eles pagam bem por cota. Então, ó, em São Paulo ele tem 18 imóveis, no Rio de Janeiro tem 2, no Rio Grande do Sul ele tem 1. Então, ó, descendo aqui é para vocês verem o portfólio deles. Ó, o BRF em Guarulhos, o Air Liquid em São Paulo, o Atento no Rio de Janeiro, o Santilano em São Paulo, o Dasascend em São Paulo, o Decathlon Morumbi em São Paulo, a Globo no Rio de Janeiro, a Balduco no estado de São Paulo, a Coca-Cola FENS em São Paulo, a Sky em São Paulo, a loja Oba, né, um hortifruti ali em São José do Rio Preto, o CD Mercado Livre em São Paulo, a loja Oba também em São Bernardo do Campo, o Oba em Sumaré, o CDB Morumbi. Então eu tenho um portfólio bem interessante mesmo, vocês não concordam comigo? Aí aqui tem os comunicados, eu vou abrir o relatório gerencial para vocês verem esse portfólio, como eu falei para vocês, que é bem interessante. Olha como ele é híbrido mesmo, né?
Então, olha a diversificação bem legal que ele tem no seu portfólio. Lá, como eu falei, destacando o Oba Hortifruti em São José do Rio Preto, a Globo no Rio de Janeiro, a Fens ali, que estava no estado de São Paulo, então vocês conseguem ver que é ali em Santo André, o Mercado Livre, que é o de Ribeirão Preto, vamos ver outro aqui, ó, o Oba em São Bernardo do Campo, a Decathlon Morumbi em São Paulo, a Balduco em Guarulhos. Então é um portfólio bem legal, o LZR11 nossa, agora ele se tornou bem atrativo mesmo, ele virando base 10. O desdobramento acaba sendo legal por conta disso, porque vai aumentar o número de cotistas, o fluxo de dinheiro vai aumentar para o fundo, então isso vai distribuir, acredito eu, por conta disso, mais dividendos aos seus cotistas. Então, espero que aumente, será, se ele pagar 10 centavos por cota, esse mês ia ser sensacional. Então, é um fundo imobiliário para mim muito interessante, que agora se tornou uma oportunidade muito boa, bem legal mesmo. Nossa, esse fundo imobiliário ele é bem interessante, eu venho estudando ele há alguns meses já. Agora, a partir desse desdobramento, vamos ver se eu coloco ele na minha carteira, porque eu gosto bastante dele. Eu estou com uma estratégia de receber pagamentos no final do mês, com no mínimo 3 fundos imobiliários. Eu tenho 2 no momento que pagam no final do mês, e com a LZR11 agora se tornando bem atrativo, assim, uma oportunidade bem grande, quem sabe eu não coloco na minha carteira. Então aqui as notícias que eu sempre falo que é interessante ler as notícias sobre o fundo imobiliário para vocês entenderem. Vieram as notícias falando aí sobre esse desdobramento já faz alguns dias, alguns meses, então por isso que vale a pena ficar de olho nas notícias que os ativos trazem, porque onde você coloca o seu dinheiro, lembrando que eu não faço recomendação de compra e venda de ativo, mas eu sempre falo que é importante ler as notícias para você saber onde você está colocando seu dinheiro e o que está acontecendo com aquela empresa onde você coloca seu dinheiro. E vamos lá, o próximo fundo que eu quero passar é o HGBS11. Esse outro fundo imobiliário vai sofrer desdobramento esse mês agora de maio, que é um fundo imobiliário de shopping varejo, muito bom mesmo. E ele está bem legal porque a cotação dele é R$ 200. Então, um desdobramento, ele vira base 20 ali, ó. Ele vai estar sendo cotado a R$ 20, um fundo imobiliário excelente, que vai estar cotando ali quase de graça, né, pessoal? Então, ó, vamos lá. Antes de eu fazer o detalhamento do HGBS11, desse fundo imobiliário de shopping e varejo, eu quero mostrar o que foi falado. Opa, esse aqui é o do BTG Pactual. O que foi falado no ato relevante na ata de assembleia aqui ordinária do HGBS11. Então, vamos lá. Aqui, ó, data local. A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que foi realizada na RED Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, escrita sobre esse CNPJ, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora, de forma não presencial por meio de consulta formal, como falei, encerrada às 15 horas da tarde, do dia 30 de abril de 2024. Aí aqui, ó, os cotistas, conforme manifestações de voto por escrito recebidas, representando 3,09% das cotas emitidas pelo RED Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, escrito nesse CNPJ, cotas e fundos respectivamente. É que teve a convocação, né, que foi realizada dia 28 de março de 2025, mediante a disponibilização eletrônica do sistema Fundosnet, que foi disponível nesses websites, que estava na mesa a presidente, senhora Maria Cecília Carazedo de Andrade, e o secretário senhor Ricardo de Santos Freitas. A ordem do dia a deliberar sobre a aprovação das cotas e das demonstrações financeiras do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 e o desdobramento das cotas do fundo utilizando por base a posição de fechamento do fundo em 9 de maio de 2025, na proporção de 10 novas cotas para cada cota existente. Mesma coisa lá do 1 para 10. Então, isso aqui vai ser no dia 9 de maio de 2025. Depois do desdobramento, cada cota existente passará a ser representada por 10 novas cotas. É o que eu falei. Uma cota de R$ 200 vai virar 10 cotas de R$ 20. As cotas advindas do desdobramento passarão a ser negociadas a partir do dia 12 de maio. Isso aqui já é diferente. Isso aqui vai ser começado a ser negociadas no dia 12 de maio. Por quê? Esse fundo imobiliário ele já teve já foi ali no final do mês passado, já foi a Datacom. Então ele já mostrou quando vai ser o seu pagamento, que eles pagam ali no meio do mês, no dia 15, mais ou menos vai ser o pagamento dos seus dividendos. Então, por conta disso, vai ser começado a ser negociado no dia 12 de maio as cotas, para não ter conflito com a Datacom, que já foi essa Datacom, então não vai ter problema se você comprar a partir do dia 12 de maio de 2025 a R$ 20, você vai receber os dividendos só no próximo mês, que é em junho, beleza? Então, conferindo aos seus titulares ao mesmo direito das cotas previamente existentes. Então, como eu falei, mesmo do LZR11,
Se você tem duas cotas, vamos supor, R$ 400 investido no HGBS 11, essas cotas elas vão ser desdobradas, você vai receber mais 18, então você vai ter o mesmo valor de R$ 200, então não vai mudar nada, só vai ser desdobrado, você vai ter 20 cotas em vez de duas, beleza? Dessa forma, o fundo que hoje tem seu patrimônio líquido representado por mais de 12 milhões de cotas passará a ter mais de 129 milhões de cotas. Mesma coisa do ALZR11, ali fez vezes 10, virou muitas cotas emitidas, mais de 129 milhões de cotas emitidas. Aqui umas deliberações. Os cotistas vinculados em oposição de potencial conflito de interesse com o fundo não foram considerados para fins de apuração do quórum de deliberação em razão de sua condição. Portanto, tais cotistas vinculados, inflitos, isso aqui, quem quiser ler, depois vale a pena ler, fala quantos porcentos votaram a favor, quantos de porcento teve de abstenções. Então, vamos voltar agora lá no Investidor 10 para a gente detalhar o fundo HGBS 11, que eu também acho muito bom, porém cotando a R$ 200 fica difícil você investir ele quase todos os meses, mas agora que ele vai estar cotando R$ 20, ele se torna bem atrativo e para quem gosta do fundo imobiliário ele fica bem mais atraente para quem tem menos dinheiro para investir. Então, como eu falei, olha, cotando 196,75 no momento. Nos últimos 12 meses, dividend yield de 9,95%, PVP de 0,91%, uma liquidez diária de 2,20 milhões. Mas acredito, por conta desses R$ 200, mas acredito eu que a liquidez diária agora que ele cotando a R$ 20 vai subir bastante, significativamente. Então, uma variação nos últimos 12 meses de menos 11,27%. Quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no HGBS 11, aqui já está mostrando que ele está... Aqui o cálculo está errado, porque aqui já está falando do... Então, descendo mais aqui, vocês conseguem ter algumas informações sobre o HGBS 11. Como eu falei, é um fundo de tijolo, do segmento de shopping e varejo. Então, ele está com uma vacância de 5%. Está dentro do esperado ali, porque eu gosto de estudar, como eu falei, fundos imobiliários até 5,5% de vacância. Então, quer dizer que 5% dos seus shoppings estão vagos. Isso é muito bom ainda para um fundo imobiliário de tijolo, apesar de ser 5%. A gente viu o ALZR11 que tem 0% de vacância, mas isso ainda é muito bom, muito legal. Ele está com 126.915 número de cotistas, mas acredito eu que por conta do desdobramento vai aumentar bastante. Ainda está aqui com 12 milhões de cotas emitidas, mas a gente viu que ele vai para mais de 129 milhões de cotas emitidas. Um valor patrimonial de 2,78 bilhões, então ele tem shoppings excelentes dentro do seu portfólio. Aí descendo aqui, vocês conseguem ver que ele ainda está aqui com um yield de 0,82%, que ele ainda vai pagar no dia 15, como eu falei, 1,60 por cota, então ele está com ainda 9,95% de yield nos últimos 12 meses. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,25%, o atual já está em 9,95%. Aí descendo aqui ele distribuiu R$20,50 nos últimos 12 meses, e como eu falei, a data.com dele foi lá no final do mês passado e a data de pagamento vai ser no meio desse mês. Porém, com o desdobramento, vamos ver quanto ele vai estar cotando. Quanto ele vai estar pagando de dividendo, quer dizer, no mês que vem. É para ele estar pagando no próximo mês 0,16 por cota. Mas por ele estar sendo cotado a um valor bem significante aí de R$20, eu acredito que ele possa aumentar o preço o valor do dividendo que ele vai pagar. Porque, como eu falei no ALZR11, os fundos imobiliários que distribuem dividendos na base, que são de base 10, 20, eles distribuem um dividend yield bem legal, um dividendo bem bom por cota. Então vamos ver como que vai ser também o HGBS 11, que é outro fundo imobiliário extraordinário, outro fundo imobiliário excelente. Aqui ele está assim no momento, e já vamos fazer aquela conta rápida que a gente fez. Então, 195,94 dividido por 10, ele dá um valor ali de 19,594 por cota. Aí dividindo isso aí, dividindo isso por 0,16, que seria, né, pessoal? Ele dá ali mais ou menos 123 cotas também, que ele dividiu por 0,16. Ele deu ali 123 cotas também, que aí geraria o efeito bola de neve, vocês receberiam 19,59 e já comprariam uma nova cota. Mas vamos ver agora ele fazendo esse cálculo de 123 cotas vezes esse 19,594 que a gente calculou, isso daria um total de 2.410,062. Eu não falei isso no ALZR11, mas não liguem para o meu garrancho, minha letra é feia mesmo, é difícil escrever aqui.
Né? Mas vamos lá. Então vocês teriam que ter esse valor mais ou menos investidos para gerar esse efeito bola de neve. Como eu falei, eu estou calculando com o valor que está aqui. A gente não sabe quanto ele vai distribuir por cota no mês que vem, quanto vai ser o valor dos seus dividendos. Aí quando eu fizer o seu pagamento de novo no mês que vem, a gente vem aqui e faz outros cálculos para saber como ficou. Bom, descendo aqui eu vou mostrar para vocês então, ó, ele tem 14 imóveis em São Paulo, um em Tocantins, um no Rio de Janeiro, um no Rio Grande do Sul, um em Mato Grosso, um em Santa Catarina. Tem uma carteira bem diversificada, muito boa mesmo, são shoppings excelentes. Imagina você pagar R$ 20 por cota para ser cotista, ser dono de porcentagem desses shoppings maravilhosos que ele tem dentro do seu portfólio. Aqui, ó, como vocês podem ver, são shoppings muito bons. Vamos abrir o relatório gerencial dele direto para vocês verem quais são esses shoppings. Aqui é a diversificação de ativos estratégicos. Olha lá, ele tem o Jardim Shopping Sul, o Shopping Penha, ele tem 12%, o Shopping West Plaza, 7%, 7% do Parque Dom Pedro, 7% da Moca Plaza Shopping, 7% do Capim Dourado. Então vocês conseguem ver que são excelentes shoppings que ele tem porcentagem. Então, como eu falei, imagina você pagando apenas R$ 20 por cota para ser cotista, donos de porcentagem desses shoppings maravilhosos. Aí você vai lá, por exemplo, no Parque Dom Pedro, e fala, pô, eu pago apenas R$ 20 por cota para ser dono de porcentagem desse shopping incrível que eu estou aqui visitando hoje, que eu estou gastando. Lá no Boulevard Shopping em Bauru, no Vila Lobos, no Floripa Shopping, você entra e fala assim, nossa, eu pago só R$ 20 por cota para ser cotista desse shopping aqui, que é excelente, que traz ótimos rendimentos. Portfólio muito bom que ele tem também, o HGBS 11. Eu estou muito esperançoso por esse desdobramento. Eu quero ver como que vai ser a repercussão do fundo imobiliário, porque são dois fundos imobiliários excelentíssimos, excelentíssimos mesmo. Aí voltando aqui, só para mostrar para vocês, ali tem os comunicados e aqui as notícias que vale a pena ler, como eu falei. Você viu? Falou lá referente a dezembro, como foi o fechamento. Então, vale a pena ler as notícias para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo com o fundo imobiliário. Deixa aí embaixo nos comentários se vocês gostam desses fundos imobiliários, se vocês acham esses fundos imobiliários bons, se vocês estavam esperando o desdobramento. E se vocês não têm na carteira, se agora a partir do desdobramento, vocês vão colocar na carteira de vocês. Eu, particularmente, vou abrir muito meu olho mais para o LZR11, porque como eu já tenho dois fundos imobiliários de shopping na minha carteira que eu gosto bastante, que é o HGBS11, HGBS11 não, perdão, o HSML11 e o XPML11, então eu vou ficar mais de olho no ALSR11, que eu acho que ele tem um portfólio bem interessante, bem híbrido, bem diversificado, e como eu falei, ele paga no final do mês. Para mim a estratégia é muito boa, cada um tem a sua estratégia, cada um monta a sua carteira do jeito que gosta, com os fundos imobiliários que gostam. Então era isso, pessoal. Nunca se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo para quem quiser ver outros estudos e outras análises. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein, pessoal? Era isso, um forte abraço, até a próxima. Valeu, falou, fui!